3G é limitado para Aqui vídeo. não pega muito também. É verdade. E aí, só dá Oi também, que chega aqui a nenhum, né? Eles oferecem 2 e não chega a nenhum. Nossa, é muito difícil. Agora estão fazendo ministro aí na rua, não sei se é para botar aí. Talvez vai dar uma melhorada, né? As pessoas que estão medindo não é com a roupa da NET, não. O pessoal que está medindo lá. Até tinha um carro lá embaixo, mas não era da NET. Não, já estão a semana toda medindo. Não, tá por isso que é da NET. Eu acho que é outra coisa. É outra coisa, que ele hoje também aqui, né? Vamos ver, né? Aquilo acho que é da Não se prefeitura. sabe, né? Eu sei que, E o outro não, era diferente. Era como da a gente NET, tem comentado, estamos comentando aqui, né, irmãos? Essa luta de comunicação, né? Então a gente tem optado por gravar, como a gente está fazendo aqui agora. Ali estão os irmãos queridos, irmão Jaison, irmã Patrícia, irmã Sinésia. Ei, Pedro, amigão, né? Aí nas suas brincadeiras. E as meninas estão ali, né, tal, Esther e a Rebeca. Está mandando um trabalho. Olha, lá está a Rebeca, veio fazer um oi. E a Esther está terminando de mandar uns trabalhos lá. Né, depois eles vêm aí. E nós estamos seguindo, né, continuando juntos aqui. E nessa continuação da celebração do Senhor, da vida, né, irmãos? E como a gente estava comentando, nasceu o André, né? André, irmãozinho da Rebeca. Vocês sabem quem é a Rebeca, porque ela está sempre aqui, né? Vocês lembram da Rebeca. E o irmãozinho dela nasceu, que dia mesmo? Domingo? Domingo. Dia 24 de setembro, né? Então, a Lisa dele fazia aniversário. Ah, tá. Nasceu bem no dia. E a gente estava comentando aqui também que na mesma família teve uma partida, né? Do bisavô dele, né? Não, do avô dele. Do avô dele. Uns dias antes. Então foi uma luta assim, né? E a gente está pensando juntos aqui sobre essas coisas, a medida que se faz da vida de um homem, né? Da vida do ser humano. E só mesmo pedindo a Deus que nos abençoe para a ampliação do entendimento das coisas tomarem, de fato, vamos dizer assim, a dimensão da verdade, né? Porque senão a gente fica limitado àquilo que a gente mesmo pode ver. E aí você tem uma data de nascimento, né? E uma data de falecimento. E o pessoal localiza a vida dentro disso, né? Então, antes não existia e depois está morto. Morreu, acabou, como muita gente diz, né? Alguns que têm alguma visão mais espiritualizada, metafísica, coisa e tal, aí eles já, tem alguma coisa lá depois e tal. Então fica assim uma dúvida, muita gente fica assim. Mas, de fato, se a gente for trazer para a explicação da vida, né, a razão da vida for nós mesmos, a gente estava vendo 1 Coríntios aqui no capítulo 15, né, 1 Coríntios 15, o Paulo, o Espírito de Deus, pelo irmão e apóstolo Paulo, ele falou ali, nesse capítulo inteiro, né, que ele praticamente fala de todas as grandes dimensões da vida, né? Tanto da realidade aqui, da existência, quanto pós aqui também, né? E ele chega aqui no versículo 19 e diz se a esperança, né? Se toda o cálculo da vida que um ser humano tem para calcular a sua vida, ele se limitar apenas a esta vida, né, nós somos os mais infelizes ou miseráveis dos homens. E olha que você está calculando desde o nascimento até a morte, vamos dizer. Né? 1 Coríntios 15, 19. Né? Então a gente tem um alerta aqui da palavra para que a gente não caia numa armadilha, né, num tipo de armadilha existencial
e antropocêntrica, né? Antropológica, e que centraliza tudo na razão do próprio homem, né? Olhar e dizer, ó, a vida realmente nasceu. Então antes não tinha nada, nem dentro do útero ainda legalmente não é considerado nada, né? É um negócio terrível, tão terrível que se houver um falecimento, ou como eles dizem, o feto não vingar, ele simplesmente é jogado no lixo. Ele não tem identidade, ele não tem nada, simplesmente um lixo, tá lá, né? E depois que partiu, no máximo que ele tem um atestado de óbito. É uma coisa triste, né? Incompleta, totalmente incompleta, né? Então, né, irmãos, nós pedimos a Deus que nos abençoe, e abençoe a família do André agora, né? Que tem a Rebeca, e que eles possam, de fato, contar com a razão para a vida deles, como também nós, todos, a razão da sua vida ser Cristo, ser o próprio Deus, né? Aquele que revela toda a verdade, né? E Ele é a verdade. Então a gente tem clamado ao Senhor que possamos ser iluminados, como diz também aqui em Efésios, né? Um pouquinho mais para lá, Efésios 1, esse esclarecimento, né, das coisas corretas e certas e verdadeiras, para que a gente não simplesmente tenha uma religião, claro, mas para que a gente de fato ande naquele propósito e habilitados para andar direito na existência, que é muito maior. Ela tem uma dimensão muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar, né? A gente vai ver aqui em Efésios, quando ele diz assim no capítulo 1, Efésios 1, versículo 18, 1:18, né? Ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quer dizer, quais as grandezas que compõem uma vida? O que de fato compõe uma vida? Mas para isso é preciso que os olhos do entendimento da gente, do coração, né? Coração, a mente. Coração é mente, né? A gente tenha iluminado a nossa mente. Essa iluminação vem de Deus, vem de Cristo. Então Pedro, em Mateus, ele foi iluminado, vamos dizer, ele foi esclarecido. Mateus capítulo 16, a gente vê que Jesus falou isso para Pedro, né? Que ele teve no seu entendimento profundo, né? E isso passa de qualquer tipo de mentalização, antropocêntrica teologia ou filosofia, qualquer coisa assim, né? Passa de qualquer religião, é uma coisa de Deus. E é isso que a gente quer muito que nós, quanto nossos filhos, ao longo dos dias, eles vão percebendo, tendo essa percepção, através dessa intimidade aumentada, né? Tanto assim, a intimidade dos pais quanto dos filhos para com Deus. Então a gente observa eles, a gente vai observando como é que eles vão desenvolvendo essa intimidade com Deus. Como é isso, né? Então aqui em Mateus 16, a gente precisa notar isso com muito cuidado, bem devagar, quando Jesus fala lá no versículo 17, a respeito de Cristo, de Jesus, né? Porque quando Deus revela sobre Ele, ou sobre as coisas de Deus, Ele vai revelar sobre Ele, né? Até hoje perguntaram várias vezes para mim ali, a gente está tendo vamos dizer que uma batalha muito grande, né? Porque desde manhã até o dia inteiro, o pessoal tem vindo e chegado, muita gente,
e eles têm perguntado coisas assim intensamente, né? Intensamente. E olha, pastor, mas por que que Israel não é... Por que que os judeus não são, né? Por que que Jesus não vai reinar aqui na Terra? Por que o milênio vai demorar? Ou por que a grande tribulação vai ser terrível? Então, a confusão na mente das pessoas é tudo centralizado em teologias estranhíssimas, né? Mas a grande revelação de Deus é Cristo. É Ele mesmo, né? Então aqui, por exemplo, aqui é uma chave. Ele falou assim, vocês aí, meus queridos discípulos, o que vocês dizem que eu sou? Né? Aí Pedro fala uma coisa que muita gente decorou, mas enquanto muita gente decora, Pedro viu isso. Então, a diferença é muito grande. Vamos dizer que 20 séculos depois que a gente tem a Bíblia, a maioria do povo decorou isso aqui. Eles sabem isso que está escrito aqui, mas muito pouca gente vê isso aqui, né? Eles não têm a iluminação dos olhos e não acontece isso neles. Quer dizer, para as pessoas falar isso hoje, depois que está escrito há 20 séculos, as pessoas falam, né? Quando Pedro falou isso, não tinha nada escrito disso. É a primeira vez que ele falou, ele não tinha onde ler, né? Ele não tinha onde ler. Ele estava falando porque, como Jesus falou para ele aqui, bem-aventurado, né? E aí a gente já pensou sobre essa palavra bem-aventurado aqui, que é uma palavra importantíssima na Escritura, que significa Macários, né? Macários é quando Deus pega você e mexe contigo como um vaso na mão do oleiro e dá a forma de caráter de Cristo para a gente. Ele vai moldar o nosso pensar para a gente se tornar parecidos com Cristo. E isso não tem nada maior que isso. Não tem ser judeu, não tem ser grego, não tem ser de Israel, não tem ser de igreja, de denominação, de religião, de nada. Na verdade, nem é para ser assim. Nada. Então, Jesus disse assim, bem-aventurado, quer dizer, você foi tomado por Deus, você foi tomado pela mão de Deus, e Ele mostrou a você, Ele revelou a você, né, que inclusive não foi nada, nem ninguém, nem pai, nem mãe, nem pessoa nenhuma, né, que mostrou a você sobre Cristo, né, sobre a pessoa de Jesus, né? Então, pedimos a Deus mesmo, irmãos, que a gente compreenda essa dimensão da pessoa de Jesus, mas não por nossa compreensão. A gente não tem capacidade para isso, né? Mas que no nosso coração a gente queira estar em contato com Cristo porque fomos salvos, mas em contato com Ele significa esse movimento dele em nos revelar as coisas de Deus, dele mesmo. É o Macários, né? Vai começando a revelar a nós sobre Ele, né? E então, quando isso acontece, nós vamos saber, pela relação que acontece com Ele, né, que Ele de fato é o próprio Deus. Ele é aquele que vem à Terra, que anda conosco, que morre na cruz, que dá vida, e que essa vida, vamos assim, por herança é passada a nós, por herança do próprio Jesus, né? É uma herança que vem dele para a gente. E aí você tem essa vida, essa palavra que em João está escrito, né? Em João capítulo 1, e que a gente vê, temos visto também dessa palavra, né, do Senhor, a revelação do Senhor, ela é algo de uma dimensão que vem da eternidade, né, é algo eterno. Por isso que João 1, ele já começa dizendo assim,
no princípio era o verbo, quer dizer, no princípio, ou a razão, ou o logos, né? Quer dizer, ele usa uma palavra, vamos dizer, muito profunda ali, porque ele quer apresentar que o Deus, aquele que é o Deus, aquele que é o eu sou, ele é uma realidade que faz, por ser ele quem é, acontecer as coisas. O logos é não somente razão, não é somente razão, né? Porque razão é algo calculado, algo que você consegue... É bom ter razão das coisas, mas não é o Deus em si. O Deus em si é mais que razão, por isso que no grego ela é mais para palavra mesmo. Logos é palavra, né? Palavra no sentido de que eu sou. No sentido eu sou. É mais para eu sou, que em si mesmo é uma manifestação, por isso palavra, né? Isso é muito intenso, porque ao ser palavra, ele, por existir, realiza as coisas. Porque a palavra de Deus é em si mesmo realizadora. Realizadora, ela realiza, né? A gente fica um pouco distante dessa definição, porque em geral a gente desacostuma com a ideia de que aquilo que falamos não tem tanto significado assim. As pessoas ou imaginam que aquilo que falamos não tem tanto significado assim, ou os significados são manipulados, né? Como a gente vê muito por aí, a nível da política, a nível da religião, né? Então manipula as mentes, as palavras. Mas há uma palavra pura. Há um ser cujo ser é palavra pura. E tudo que ele é, por ser quem ele é, realiza. E por ele ser quem ele é, houve princípio. Então, irmãos, isso é tão importante para nós percebermos, porque ele sendo chamado de Logos, e a palavra Logos, contendo essa dimensão aí de revelação, é importante perceber porque nós temos essas características também. Nós temos. Por que a gente tem essa característica de ser um ser, que ao ser um ser, realizamos por sermos ser. Não é possível um ser não realizar, né? Então, isso é tão precioso e grande que nós precisamos, de fato, compreender que dimensão é essa de ser um Logos. De sermos um Logos. Por que a gente fala que nós também somos um Logos? Porque é a palavra de Deus que fala. Ela diz assim, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, né? Gênesis 1:26, a gente observa que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, quer dizer, aquilo que ele é, nós também somos. Nós somos em uma dimensão, vamos dizer assim, menor, porque não somos Deus, mas somos um Logos, né? Nós temos em nós a condição desses atributos de ser, e por ser, o acontecimento de ser é um acontecimento que realiza. Então, o que nós realizamos, irmãos, com a nossa presença, é preciso ser santificado. É preciso ter compreensão e, vamos dizer assim, condição de uma compreensão que venha de Deus, para que a nossa existência não seja uma tolice, não seja um acontecimento idiota, vamos dizer, tolo, né? Aí, junto com João 1, a gente tem que lembrar de Salmo, o Salmo 90. Né? Quando Moisés, lá na altura dos seus 120 anos, né, ele percebeu algo preciosíssimo que ficou escrito como testemunho, e a gente colhe isso aqui na leitura,
mas percebemos que Moisés não colheu em leitura. Ele colheu em percepção também dessa realidade, né? A vida dele poderia ter acontecido de um jeito e feito acontecer coisas esquisitíssimas. Mas ela acabou mudando um curso e acontecendo de outro. Porque nós vamos acontecer, irmão. Nós somos seres em acontecimento eterno. Nós somos isso, seres em acontecimento eterno. Estamos acontecendo e não vamos parar de acontecer. Nunca. Né? Então Moisés aqui no Salmo 90, né, ele diz assim, ó, os irmãos se lembram, né? Ele fala assim, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, que já falamos uma vez sobre essa palavra, né? A palavra refúgio aqui é casa, é família, casa da família mesmo. E isso se reveste de muita importância, porque nessa altura, Moisés tinha acabado de receber a notícia de que ele não ia entrar na terra prometida. Deus disse a ele assim, Moisés, tu cumpriste a missão. E ele estava lá ao longe, assim no monte, como diz a palavra, olhando a terra prometida. A divisa da terra e a terra prometida lá do outro lado. Né? Como também a gente sabe que é uma figura do céu. Né? Por isso que ele não se preocupou muito de entrar ou não entrar lá. Porque ele falou, Senhor, tu é que és a minha casa e a minha terra, né, que eu tenho como maior tesouro que tenho. E tu é aquele a quem eu espero e sei que vou morar contigo. Né? Então, tu és o nosso refúgio de geração em geração. Isto é, todas as gerações que tiveram fé, tiveram essa percepção, como Abraão, como Isaac, como Jacó, né? E todos os outros de Hebreus 11, mesma coisa, eles também, Deus é o refúgio, Deus é a casa, a terra prometida, o lugar santo, a cidade santa. Né? Então aí nessa altura, quando Deus disse a ele assim, Moisés, tu não vais entrar na terra prometida, essa aqui da terra, né? Aí, tá bom, então, tá bom. Aí o que ele fez? Ele foi lá e escreveu o Salmo 90. E declarou isso. Né? Que, de fato, a percepção dele era, pela graça de Deus, em ver que toda a dimensão aqui da Terra, tudo que acontece aqui, tem relevância, tem muita relevância. Ele estava ciente de ter concluído a sua missão, né, seu ministério naquele período todo. E ele estava também ciente de para onde que ele estava indo. Né? Para quem ele estava indo. Ele não estava, eu vou morrer, não, vou indo para o Senhor. Né? Vou indo para o Senhor, as coisas não estão acabando, eu estou indo para a minha casa, estou indo para casa, onde já estão Abraão, estão Isaac, Jacó, todo mundo está lá. Né? Então o próprio Deus, várias vezes, ele fala. Né? Ia passar tanto trabalho, coitado, né? Moisés, né? Muito trabalho, muita luta, foi muito intensa as experiências e os acontecimentos na vida dele. E olha, irmãos, nós nas mãos do Senhor, os acontecimentos também, eles devem ser qualificados de santidade, né? Dessa pureza da relação com o Senhor, movendo a gente a acontecimentos na nossa vida, como logos de Deus, vamos dizer, como aqueles que são palavra de Deus. Certa vez, lá na palavra de Deus, diz assim, vocês são as cartas vivas. Né? Vocês são as cartas vivas, que são palavras. Né? Cartas vivas que são abertas diante dos homens e lida por todos os homens. Então, é algo de dimensão de logos. Né? Então é Deus apresentando através de nós os seus acontecimentos. Não é simplesmente o discurso. Né? Jesus disse uma vez isso, ele falou assim, olha, os fariseus pensam que por causa do seu muito falar serão ouvidos. Não é isso.
né? É a vida que já está falando. Então aqui também no Salmo 90, ele vai lá no versículo 12, né? Ele diz assim... Quer dizer, primeiro vamos ver o 10. Ele diz que aí que está aquele cálculo existencial que a gente falou agora há pouco, né? Muita gente diz assim, a vida de uma pessoa começa, vai indo, vai chegando até 70, 80 anos por aí em geral, aí vai ficando aquela canseira e acabou, tem que aposentar, não faz mais nada. Então, é isso aí, né? A vida de uma pessoa, simplesmente do ponto de vista do mundo, é isso que sobra. Igual também Eclesiastes. Já fala isso, né? Eclesiastes diz lá, debaixo do sol é tudo vaidade, não sobra nada. Até mesmo se for criança, é uma vida sem sentido. Pode ser a idade que for, né? Então daí ele diz assim, o melhor caso que pode acontecer é até a pessoa mais idosa, o mais idoso que aguenta ficar firme, né? Ele está cansado demais, não pode fazer nada. Mas em Isaías, ele diz assim, aquela pessoa que for idosa, mas que ele tiver muito tempo de vida aqui na Terra, mas ele estiver andando com o Senhor, há uma força nele. Há uma renovação dentro dele. Existe uma vida que vem do Senhor dentro dele, que é essa vida de Deus, de Cristo, e que vai dar condições a ele de ter uma visão de vida muito diferente, muito aumentada, como aconteceu com Moisés e tantos outros, né? Então Moisés chegou à conclusão no versículo 12 de fazer um clamor, e que é também para todos nós, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, quer dizer, Senhor, que eu possa entender que todo esse período de espaço, tempo e história, ele é uma dádiva, mas uma dádiva que aguarda aquela percepção da pessoa em querer alcançar um coração sábio, quer dizer, uma mente, um ser que é habitado pelo Deus eterno, porque a palavra sabedoria na escritura aqui é Cristo. A palavra sabedoria é Cristo. A gente vê isso em Provérbios, muito claro, quando a sabedoria grita, clama para alguém que a ouça, nas praças, em todo lugar. Essa palavra sabedoria não é uma quantidade de conhecimento que se adquire numa religião, ou numa faculdade, ou numa ciência. É uma relação que se estabelece com esse Deus, né? Aí a gente vai sendo revelado ao coração daquelas pessoas que são tocadas pelo Senhor a perceber isso, né? E aí que estava falando para esses irmãos, eu falei, olha gente, toda a vida, desde Gênesis, Satanás foi astuto demais em querer dar ao ser humano a ideia de uma alternativa a Cristo, uma alternativa a Deus, né? E essa alternativa, o diabo disse, é você mesmo. Não era o diabo não é burro assim. O diabo é esperto. Ele falou, é claro que ele sabia que se o ser humano fosse, vamos dizer assim, tocado para deixar Deus e seguir o diabo, jamais o ser humano ia fazer isso. Não é possível, isso é uma tolice. Agora, se o ser humano fosse tentado a perceber que a alternativa a Deus é o ego humano, o próprio ego, dizer, mas vocês, gente, o Deus falou essas coisas para testar vocês, para ver. Então, se vocês de fato, se Deus está dizendo assim, olha, é como o pessoal tem falado essa máxima, né? Tem gente que diz assim, mas pessoal, tem que viver o dia de hoje como se fosse o último. Isso aí é um ditado muito usado para produzir gente que faz bobagem, né? Só faz bobeiras. Então ele, é mesmo, vamos viver aí de qualquer jeito, então. É um absurdo, né? Então o diabo está tentando fazer a mesma coisa, desde o Éden.
Ele está dizendo, olha, vocês são capazes de viver, vocês são capazes de produzir conhecimento e aprendizado de coisas que vai alegrar a Deus e tal coisa, vocês vão conseguir. Pronto, a alternativa a Deus é Ele mesmo. Né? Aí o ser humano colocou Israel na frente do aviso que a nação de Israel, como orientada e formada por Deus, estaria dando. A nação de Israel, ela existiu para apresentar ao mundo o próprio Deus. Apresentar o povo de Deus como Deus tendo resgatado esse povo em Cristo. Né? O templo, o tabernáculo, apresentava Cristo. O templo apresentava Deus habitando em nós, como povo, mas aí ia chegar esse dia ainda. Aí teve o templo de Salomão, foi destruído. Aí teve o templo pós-Babilônia, foi destruído também. Né? Mas ainda esses dois eram templos orientados por Deus, para apresentar a ideia de que nós somos o templo que Deus um dia ia morar. Depois desse segundo templo, não foi dado ordem de Deus para construir mais nada. Nada. Porque Cristo já estava chegando. E aí sim está se cumprindo a gente ser o templo de Deus. Nós sermos, nós. Né? E então, Herodes tem a ideia de construir um templo. Herodes, não Deus. Aí o Herodes começa a construir o templo. Né? E isso aí, né, irmãos, acaba gerando também a idolatria do templo de Israel no tempo de Jesus. Uma confusão total. Né? Então Jesus é a pessoa da revelação. Não é Israel, não é Jerusalém, não é templo, né? Não é igreja, que nem existe, não é denominação. Mas por incrível que pareça, as pessoas depois também de Cristo, como a gente falou várias vezes, continuam trabalhando de uma forma alternativa a Deus e gerando várias opções em que Cristo está conjugado com denominação, com religião, com igreja. É outro jeito de continuar o ser humano se colocando no meio da história de Deus, né? Deslocando Cristo, embora usando o nome de Cristo. É uma coisa terrível, né? Então, quando a gente vai chegando a dias de aniversário, como está acontecendo esse mês, várias criançadas, né? Várias turminhas, e eu também, então a gente diz assim, a gente pensa de fato nessas grandezas, que a gente possa compreender, cada um de nós tem os seus tempos de celebração, dias memoriais, né? Da nossa vida, que foi uma dádiva do Senhor, mas que a gente clame ao Senhor sempre para que os nossos dias, eles sejam sempre uma manifestação, né, da graça de Deus em queremos alcançar sempre sabedoria do Senhor, relação com Deus acontecendo, né, irmãos? Relação com o Senhor acontecendo. E essas confusões que vão acontecendo, claro, elas têm a facilidade de aparecer. Eu tenho falado muito para os irmãos, quanto mais a gente se distancia dessa sabedoria, dessa relação com Deus, mais fácil o campo fica dentro de nós para fazer nascer doutrinas erradas, conflitos, confusões, divergências, ideias estranhas sobre nós mesmos, né? É onde você desloca Cristo do centro, você vai gerar uma estrutura bastante confusa e complicada para que você cresça de maneira correta, né? E é onde Romanos 1 apresenta isso, né? Começa a acontecer um declínio. Romanos 1 ali, todos nós lembramos, né? A alternativa a Deus gera uma conjugação com outras coisas.
com outras opções, outras alternativas da própria divindade do Senhor. As pessoas começam a deslocar. É claro, você não tem mais a relação pura com o Senhor, outras coisas vão começar a tomar a dimensão de, vamos dizer assim, de relação contigo, né? Pode ser algo da natureza, alguma ideia da própria criação, ou outras coisas assumem o lugar divino dentro da pessoa. O existencialismo, a filosofia, a religião, até começar a degenerar a própria ideia de pessoa que você é, né? Então eu quis compartilhar hoje assim, com os irmãos esses textos, né? Começando aí por João, capítulo 1, mostrando essa grandeza do Logos, né? Vamos dizer, a ineficácia e a miserabilidade de calcular a vida sem essa percepção de grandeza em que você se limita a você mesmo. Aí Paulo chama de miseráveis, dias miseráveis, lá de Coríntios 15, que a gente viu, né? E então, o entendimento de Moisés no Salmo 90, né, irmãos? E a compreensão dessa identidade nossa de sermos essa palavra viva do Senhor e os acontecimentos que nós vamos gerar, né, que sejam gerados como manifestação da graça de Deus, do Logos, né, que se manifesta a partir de Deus, que ocupa o lugar, né, da nossa vida como aquele que dirige mesmo nossa vida, né? Então, ó, irmãos, que Deus guarde a gente nessas compreensões e ver essa confusão na mente dos irmãos assim que estão chegando é ver as feridas, né, dos feridos de Deus. Quanta gente que está chegando e quanta gente tem perguntado o tempo inteiro. Ontem à noite estava conversando com uma irmã, falou: pastor, eu sou aqui de Minas Gerais e a gente foi, eu não aguento mais nada, estamos fora e estou começando a ver vocês, né? Ela até disse assim: pastor, eu queria tanto, eu ouvi essa última encontro de vocês e o senhor falou tanta coisa e eu queria que o senhor me ajudasse nessa questão do reino de Deus, da noiva do Senhor, se vai, se não vai, né? O milênio, o que é isso, a grande tribulação, né? Se não tem mais, se vai ter, o que é isso, né? A escatologia, direito. E então a gente tem na fragilidade dessa relação com o Senhor, o aumento da poluição é muito grande, né? E aí o pessoal fica assim, irmãos, e aí graças a Deus, eu estou louvando ao Senhor por todos esses que estão chegando e querendo perguntar. E ao mesmo tempo nós, né, que estamos seguindo assim, já uma jornada, né, de alguns anos, dando muito graças a Deus por também termos sido alcançados, o nosso coração iluminado. Lembra de Efésios, a gente falou, né? A revelação do Senhor, que é Ele mesmo, não ser mudada por nada, não queremos mais nada, não ser o Senhor. E as nossas crianças, muita gente disse lá para Letícia, se você o dia que tiver filhos, Letícia, você já imaginou o teu filho não ter uma escola bíblica para ir? Não ter uma igreja para ir? Ele vai crescer no mundo. Então dá dó de ver uma pessoa pensar que se ele não tiver ligado a uma escola bíblica ou a uma igreja, qualquer coisa assim, ele vai crescer no mundo. Quer dizer, para a pessoa não existe Cristo. O Cristo é aquela coisa estruturada lá. E quando nós vamos vendo, irmãos, Deuteronômio 6, ou a Bíblia inteira, apontando diretamente para Cristo, e nossos filhos precisam ser apresentados a Cristo, e eles estão amando o Senhor. E, irmãos, não há nenhum poder que possa invadir o coração de uma criança, invadir o coração de um jovem, de um adolescente,
quando esse jovem, esse adolescente, essa criança, ele pode ouvir o que for, né, se ele estiver em Cristo, né? Uma pessoa perguntou para mim essa semana também: pastor, meu filho está numa escola católica, estão querendo pôr ele na escola adventista, como é que vai acontecer agora, ele é criança ainda? Eu falei: não vai acontecer nada, se ele estiver em Cristo. Entende? Outros não estão nem em adventista e nem em católica, estão em escolas aí do governo, que é uma coisa que prega o homossexualismo, né? Essa cartilha do gênero, que é uma coisa do gênero do inferno, né? E aí, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada no sentido do mundo sobre eles. Porque quando ele chegar em casa, ele vai falar assim, ó: pai, papai, mamãe, lá na escola falaram isso, isso, aquilo, outro. Ah, é, meu filho? Isso é satânico. Olha aqui, ó, o Senhor Jesus aqui, ó. Vamos orar? Vamos orar, papai, vamos orar. Irmãos, não tem poder nesse mundo, não tem porta do inferno que fique de pé. Quando você está ali passando, pode ser a situação que for. A escola católica, o menino está chegando em casa cantando Ave Maria, rezando Ave Maria. A escola adventista, o menino chega em casa falando de alface como se fosse uma coisa de santificação. De sábado. Então é uma loucura. Há uma escola que é aí do governo ou qualquer uma outra, o menino chega em casa e fala que não sabe se é mais homem ou se é mulher. A menina não sabe se é menina. Mas, irmãos, é o mundo envolvido numa manifestação do anticristo mesmo. Agora, João diz assim: filhinhos, vocês têm a fé em Cristo. A fé em Cristo. E nesta fé, vocês já venceram o maligno. Está vendo? Não é estar em escola bíblica, estar em igreja, nada disso. Estar em Cristo. A gente vê tantas crianças se criarem em escola bíblica, então... É um absurdo, não é por aí. É claro, a coisa toda é mais profunda. É uma relação, irmãos. Lembra sempre, o Logos, ele só se conecta mesmo com o Logos. Quer dizer, nós somos palavra, precisamos da palavra conjugada em nós, que é Cristo, né? Ensino muito a Bíblia, não sei o que, não sei o que. É bom, mas é bom? Essa parte é boa? É boa no sentido de que não está ensinando uma coisa ruim. Não é que ensinar a Bíblia não é ensinar a explodir bombas, ou matar, ou roubar, ou assassinar. O Nicodemos sabia tudo de bom, todas as coisas da Bíblia ele sabia, mas ele não tinha uma relação com Cristo, né? O povo judeu não sabia nem quem era Jesus mais. Os cristianismos ao longo da história, eles inclusive fizeram pior que os judeus, porque eles misturam o nome de Cristo com todo tipo de doutrinas. Então fica pior, porque aí a pessoa... E doutrinas e formas erradas ao que é o corpo de Cristo, né? Bom, no meio de tudo isso é que Jesus chama a gente, né, os restantes, a seguir Ele, né, por meio dele e para Ele. Os judeus mesmo não ensinam, não falam sobre Cristo. Não falam sobre Cristo, E os cristãos falam sobre Cristo, o que é pior, porque eles falam sobre Cristo misturando com igreja, misturando com denominações, com aparatos todos, e aí os cristãos fazem uma composição que a Bíblia não tem essa composição. No meio de tudo isso, nós e nossos filhos, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vão para onde vocês quiserem, mas nós vamos seguir o Senhor. Né, irmãos? Oi, irmãos, Deus nos abençoe, né? Vamos celebrar o Senhor, né? Amém. Amém. Vamos celebrar. Deus abençoe vocês que vão acessar no futuro. Estamos aqui. Agora teremos a ceia, as criançadas. Vamos estar juntos, né? Celebrando o Senhor. Tá lá do lado da água. Tampadinho. Que Deus conduza a todos nós, os irmãos que estão aí também participando, né, desse momento de entendimento, de busca, né, de entrega do nosso coração ao Senhor. Esse não é tão forte. E Jesus disse, né, que nós, como seu povo, o restante que caminha nesse milênio,
né? Nesse período antes, um pouquinho da vinda do Senhor, nesse último dia até, que a palavra fala que estamos no último dia, né? Nós vamos celebrando Cristo, né? E assim Jesus falou sobre o pão e o suco da videira, o suco da uva, ou o vinho, né? E a gente celebra mesmo, com alegria no coração, nós, todas as crianças que são do Senhor. Jesus falou assim, peguem o pão e lembrem sempre de mim, porque igual vocês estão comendo esse pão, houve um dia que vocês entregaram a vida a mim, quer dizer, eu dei a vida por vocês. A minha vida passou para dentro da Esther, para dentro da Rebeca, né? Vocês estão com Jesus. A irmã Sinésia, o Pedro, a irmã Patrícia, Jason, eu, os irmãos que estão aí. Então nós vamos pegar o pão e Jesus falou assim, meu corpo foi uma doação de vida por vocês. Então vocês comam o pão lembrando disso, que vocês também comeram Jesus, né? Nós comemos Jesus um dia, alimentamos a nossa vida dele. Então Jesus orou com eles por isso, tá? Vamos orar? Né? Querido Senhor, nós estamos juntos, a tua família aqui na casa do irmão Jais, a irmã Patrícia, ali está o Pedro também, a irmã Sinésia, a Rebeca, a Esther, eu aqui também, e junto com todos os irmãos que em todo lugar invocam o santo nome do Senhor. E nós queremos dizer que, de fato, e é verdade, nós amamos o Senhor porque o Senhor doou a sua vida por nós e nos alcançou. Então, obrigado, Senhor, por ter feito o que o Senhor fez, e isso aconteceu lá naquela cruz, há 2000 anos atrás, quando o Senhor entregou a sua vida por nós, e o Senhor, como o Senhor é tão poderoso, isso alcança nós aqui, 2000 anos depois, e nos dá da tua vida para nós. E vai alcançar um montão de gente que vai existir mais ainda para lá para frente, se o Senhor não voltar. Então nós te agradecemos o teu grande poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. E como Jesus ensinou, vamos fazer. Em nome de Jesus, oramos, né, irmãos? Amém. Jesus pegou depois o suco da uva, o vinho, os frutos da videira, ele pegou, e ele falou assim, eu quero que vocês saibam porque vocês vão tomar isso. Eu quero que vocês saibam que isso significa que eu vou entregar o meu sangue por vocês. Olha, quando a gente doa sangue, é uma coisa legal. Tem um jeito de doar sangue. Eu já doei sangue. A gente vai lá, senta numa cadeira, eles põem um negócio aqui na veia, uma agulhinha, e vai doando sangue lá guardadinho, fica guardado para quem precisar, né? Aí, só que não é todo o sangue não, é só um pouquinho. Ah, é só um pouquinho. 450 gramas, como disse o Cris outro dia. E ele pesquisou, e eu também vi, é verdade, não é nem meio litro, é só um pouquinho. Mas senão a gente fica sem vida, porque o sangue é vida, né? Aí fica lá. Só que Jesus, ele entregou todo o sangue. Saiu todo o sangue dele, porque ele está doando o sangue dele, que é tão poderoso, a vida dele, para nós, que um dia fomos alcançados pela sua palavra, e esse sangue nos dá a vida de Jesus também, né? Para todo o povo que já viveu, desde Adão até o último. Então Jesus falou assim, olha, vocês vão fazer assim até o dia que eu voltar. E então vai chegar o dia que eu volto e levo vocês para casa. E isso significa, quando vocês estiverem tomando esse suco, que vocês de fato têm o meu sangue na vida de vocês, e vocês também estão dizendo assim, Jesus vai voltar, e nós vamos lá para o céu, e vamos ficar junto com Jesus um dia, tá? Então vamos fazer como Jesus ensinou. Querido Senhor, nós aqui juntos fizemos como o Senhor nos ensinou,
E nos alegramos com essa bênção tão grande, Senhor. Festejamos agora essa dádiva, essa vida do Senhor em nós. E também anunciamos juntos aqui, na tão singela forma da tua família se reunir, que um dia o Senhor nos reunirá no céu. Igual está aqui, Senhor, só que com muito mais pessoas, todos que são teus. E vai ser uma grande festa, uma grande ceia, um grande festejo, que o Senhor falou sobre isso também. Queremos te agradecer e anunciamos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Então, Pedro, você quer pegar? Aqui, obrigado. Opa, olha aqui. Muito bem, valeu. Opa, obrigado. Deixa eu dar aqui, olha lá, vai Pedro de novo, dando aquela força. Ali está a Esther, dando um tchau. A Rebeca, que agora tem um irmãozinho, André, tá indo bem, né? E Pedro, valeu Pedro, muito obrigado. Como sempre, dá aquela congelada básica. Muito bem. A irmã Sinésia, ali os irmãos queridos, a irmã Patrícia, o irmão Jaison. Tá bom? Pois é, queridos, fiquem com o Senhor, Deus abençoe todos e vamos continuando firmes. Né? Obrigado, irmão Jaison. Obrigado. Amém.